Ontem eu postei um vídeo aqui no canal onde eu falava sobre o fim do designer. E sim, eu acredito que o designer vai chegar no seu fim. E isso vai acontecer em menos de 5 anos. Como eu falei no vídeo, tem uma pesquisa que listou as profissões que mais estão perdendo oportunidades no mercado por causa da IA. Cada vez mais as empresas estão lançando ferramentas que vão automatizar processos. E o designer, enquanto ele for um operador, ele for apenas a parte operacional, as empresas estão investindo bilhões de reais para que se crie ferramentas, se crie inteligências artificiais que vão substituir a parte operacional para ficar mais barato. Só que, como eu disse também naquele vídeo, o profissional que está sendo mais valorizado em cima disso tudo é o profissional estratégico. E eu sempre bati a cabeça, até alguns anos atrás, em cima disso. Eu sempre vou defender a beleza, sempre vou defender a arte, aquela coisa de você criar algo único. Mas ao mesmo tempo eu defendia muito sobre você dominar as técnicas. E eu até gravei uma aula recentemente onde eu falava sobre isso, sobre técnica e sobre habilidades. E eu acredito muito que isso tem a ver com esse momento. Porque é fundamental que você, como designer, domine as técnicas. Só que técnica por si só não vale muito. Ela é fundamental, é o mínimo. Você, como um profissional criativo, é o mínimo que você deve dominar. Agora, quando a gente vai para a parte estratégica, você pode ser muito mais valorizado, porque as IAs, elas entendem, elas conseguem fazer automações e deixar a coisa mais fácil, né? Tornar o processo mais fácil. Só que tem uma coisa que a IA nunca vai conseguir fazer, é ter sentimento, é ter essa coisa que o ser humano tem. Sempre vai ter esse feeling, essa coisinha que só o ser humano tem. E é claro que você, como um profissional estratégico, consegue aproveitar essa parte no mercado. Eu tô te falando isso porque até um certo tempo atrás eu batia muita cabeça nesse lado de você dominar o Photoshop, de você dominar o 3D, de você dominar o processo criativo de uma identidade visual. E isso é muito bom, isso é importante. Só que a partir do momento que eu comecei a me posicionar de fato como um parceiro estratégico, a coisa mudou. Eu consegui cobrar mais, eu consegui trazer mais retorno financeiro para o meu cliente. Porque afinal de contas, enquanto você for um designer, e aqui eu já quero criar essa divisão, porque nos próximos vídeos que eu trouxer aqui eu vou falar sobre isso, a diferença entre você ser um designer e você ser um estratégico. Qual que é a diferença? A diferença ela é muito simples e é bem provável que eu vá mudar o título desse vídeo agora para operador e estratégico. Qual que é a diferença? A diferença ela é simples, mas não é tão fácil para você fazer essa transição. Mas a diferença é simples. Enquanto você, como operador, você opera a máquina, você pega o seu mouse, você arrasta, você clica, você cumpre uma demanda. Chega a demanda, com a copy, com o briefing, você vai e executa, entrega. Pronto. Você não procura aprofundar porque o briefing foi daquele jeito. Ou você não participa do briefing, você só recebe a demanda, executa e entrega. Enquanto você for esse profissional operador, é bem provável que você continue ganhando pouco. Por quê? Como eu falei, cada vez mais vão ser criadas inteligências artificiais, ferramentas e sistemas que vão automatizar muita coisa. Então imagina, vai ser criado um sistema de postagens para uma empresa, por exemplo, onde um profissional estratégico ele vai colocar informações ali e vai sair a demanda pronta. Eu sei que parece estranho, mas isso já está acontecendo, só que cada vez mais está acelerando e é muito comum. Vamos pensar no Canva, né? O Canva ele veio para resolver um problema, que é o quê? Os pequenos empresários e pessoas que precisavam fazer uma coisa simples, uma coisa um pouco mais bem feita do que um Paint da vida, né? E não tinha acesso ao Photoshop, veio o Canva, onde te dava possibilidades ali para você criar uma peça gráfica que resolvia um problema de comunicação rápido e simples, não tinha nada muito elaborado. Agora você imagina uma ferramenta treinada por diversos profissionais do mercado criativo, onde essa ferramenta ela vai estar muito capacitada de receber um briefing e resolver aquela demanda. Olha, eu preciso fazer uma arte anunciando que o evento do meu lançamento ou que amanhã vai começar uma campanha beneficente. Enfim, com essas informações, o título é esse, aonde talvez o copywriter venha e coloca o título, coloca o parágrafo, coloca o botão, ele já seleciona algumas fotos e a inteligência ali vai criar para você algumas peças. E olha, eu diria que tem templates aí no Canva e em outras ferramentas que já são milhões de vezes melhor que muitos designers no mercado porque fazem o mínimo bem feito. E hoje em dia, a barreira de entrada para você se tornar um operador
ela é muito menor. Então cada vez mais tem surgido pessoas assim, que abre o Canva, faz algumas coisas, aprende, assiste 4 ou 5 aulas no YouTube e prontamente já se torna um designer operador. Só que a barreira de entrada para você ser um profissional estratégico, que é mais valorizado no mercado, ela é muito maior. Porque você vai ter que estudar, vai ter que se aprofundar, você vai ter que falar de negócio. E olha só, eu não tô aqui para falar que você ser um operador é ruim, porque por muito tempo eu fui e eu acredito que ainda tenho esse lado operador. Mas antes disso, antes de eu chegar para o cliente e ele entender que eu sou um operador, ele tem que entender que eu sou um estratégico antes. Porque a parte operacional ela vai ser só uma tradução do que eu construí de narrativa, do que eu construí de estratégia. Hoje, por exemplo, entrou em contato comigo um cliente que eu atendi ele no mínimo uns 2-3 anos atrás. Ele chegou pra mim, cara, eu fiquei muito feliz que eu vi que você casou, tá com filho e tal. Ele já percebeu que eu tive um amadurecimento, né? A minha vida não é mais a mesma, eu já casei, tenho filho. As coisas evoluíram nesse sentido, né? Eu mudei, eu já não sou mais a mesma pessoa. E ele prontamente falou, cara, eu precisava de um designer pra fazer as minhas postagens. E é aqui que ele vai sentir a diferença, porque eu já comecei a falar diferente com ele. Falei, cliente, olha, poxa, cliente, eu lembro daquela época, né? A gente tava trabalhando, é a primeira vez que eu tava pegando trabalhos um pouco maiores ali nesse sentido. Fiquei muito feliz de te ajudar naquela época. Eu queria entender agora um pouco mais. Me conta aí, cara, por que você está me procurando agora? Por que você decidiu voltar a produzir conteúdo? Me conta aí um pouquinho dessa nova fase sua. E o cliente começou a falar. E eu já falei, cliente, olha, eu posso... Ele pediu para marcar uma reunião comigo. E eu falei, olha, lá no meu formulário da bio tem uma ficha de interesse. Você pode aplicar naquela ficha e eu consigo te encaixar essa semana. Por quê? Eu tenho processos agora. Eu não vou ficar perguntando coisas para ele. Não vou marcar a reunião. Ele pediu uma reunião comigo, mas eu não vou marcar enquanto eu não qualificar esse cliente. Enquanto eu não souber que hoje, na data atual, ele se encaixa como um cliente ideal e que ele tem critérios de qualificação que eu selecionei, eu não vou atender esse cliente, eu não vou ir para uma reunião com ele. Eu só vou para a reunião quando eu entendo que ele é um potencial cliente. Então olha só como eu já saí do operacional e fui para o estratégico. Eu apliquei primeiro as estratégias comigo. Então eu estou primeiro filtrando aquele cliente para ver se ele realmente é um cliente potencial para mim. E aí eu já falei, cliente, olha, aplica no formulário e eu vou tentar te ajudar. E prontamente eu falei, olha, aplica no formulário, eu vou ver se eu consigo te ajudar, se faz sentido. E de lá eu te chamo no WhatsApp. Ele aplicou, alguns minutos depois eu chamei para ele aqui no WhatsApp. E em seguida ele aplicou no WhatsApp. Alguns minutos depois eu chamei ele, já estou conversando aqui para a gente tentar, quem sabe, fazer um trabalho juntos. Só que desde já eu já estou antecipando para ele que as coisas mudaram. Olha, agora eu não trabalho mais como antes, eu tenho uma etapa antes de qualquer coisa, antes de fazer um post, fazer um carrossel, editar um vídeo para você, eu preciso entender o que é o seu negócio, para onde nós estamos indo. Existe toda uma trajetória agora que a gente constrói antes de fazer uma postagem. Então desde já eu estou meio que mostrando para o cliente que eu tenho processos, que eu tenho um método e que as coisas evoluíram. Isso é muito legal quando o cliente já teve uma experiência com você. Ele rapidamente consegue perceber que você realmente mudou essa parte do seu negócio. Eu já falei para ele, olha, para qualquer tipo de trabalho que a gente vá fazer juntos, eu preciso primeiro construir junto com você o teu posicionamento, que é baseado em branding e identidade visual. E eu comecei a explicar para ele. Então, olha como que no meu próprio negócio, na minha posição, no meu posicionamento, como me posiciono diante do cliente, ele já começa a perceber que eu já não sou mais um operador. Que eu não cheguei para ele perguntando, tá, mas você já tem mais ou menos em média quantos posts são por semana? Se eu perguntasse isso para ele, ele teria visto que eu ainda sou o mesmo e que eu ainda sou um operador de ferramenta, que eu ainda sou um designer que é só mais um fornecedor. Porque olha como ele chegou para mim, olha, eu já contratei uma social media para fazer as copies e as postagens e agora eu preciso de um designer, ou seja, ele precisa de um operador. E eu já falei para ele, olha, eu não sou mais esse cara. Só que eu não falei desse jeito, eu já falei de forma muito mais profissional, de forma muito mais coerente com o meu posicionamento. Então, começa a refletir nisso. Esse é um vídeo quase uma continuidade do vídeo de ontem que eu postei sobre o fim do designer. É uma continuidade, mas eu acredito que eu falei coisas diferentes aqui, também pode complementar no teu posicionamento. Então, essa é a diferença entre um operador e um estratégico. Enquanto o operador, ele é apenas um profissional que recebe o briefing, faz, entrega, pergunta quantas postagens vão ser, quantos carrosséis, quantos posts e você cobra por demanda. Agora não. Agora você cobra por estratégia, você cria uma narrativa, você fala de negócio, que é uma das coisas mais importantes que os empresários querem. Os empresários querem falar de negócio, eles querem potencializar e encarar você como
como um investimento e não como um gasto. Se ele olha para você e ele vê, cara, eu vou gastar R$2.000 com você como um designer de post, ou eu vou investir R$10.000 em você para você olhar para o meu negócio de forma estratégica e a gente construir uma narrativa juntos. Então, é totalmente diferente. E eu quero te convidar a pensar de forma diferente. Eu quero te convidar a entrar nesse mundo estratégico e sair desse lado operacional. Olha como que acontece. Primeiro, internamente você domina as coisas, as ferramentas e as técnicas. Depois você aperfeiçoa com as suas habilidades, você desenvolve habilidades com base nas tuas técnicas. Só que o cliente ele vai ver ao contrário. O cliente primeiro ele vê a sua habilidade. Eu quero te ensinar a fazer isso através de um ambiente seguro que eu estou preparando, que é a minha escola de design, a Eminente, onde você vai aprender a construir posicionamentos únicos, tanto para o teu cliente quanto para você. Como que você cria projetos memoráveis, como que você cria obras visuais estratégicas, como que você constrói toda essa narrativa para o teu cliente, com branding, com arquétipos, com posicionamento, com tudo o que eu faço hoje no Estúdio Maralto. Hoje eu tenho um estúdio que se chama Maralto, onde eu posiciono outros negócios com esse método, o método PE, Posicionamento Visual Estratégico. E eu te ensino isso dentro da minha escola de design também. Só que antes de te ensinar a criar projetos, eu tenho que te ensinar a ser esse profissional estratégico, através do método Eminente, onde junto com você eu vou te ensinar a olhar para a tua vida profissional, a olhar para a tua carreira e entender como que você cria e você compõe obras visuais estratégicas, como que você gera emoções e experiências únicas para o teu cliente e como você se posiciona diante do mercado. Essa é a tríade fundamental para você ser um profissional estratégico que é valorizado no mercado hoje. E é por isso que eu te convido a conhecer a minha escola de design, a Eminente, que vamos abrir as inscrições no dia 7 de março. Então, se você quer fazer parte dessa escola, se você quer ter acesso a um desconto exclusivo que eu estou preparando para você que é aqui do YouTube, é só você clicar aqui abaixo e fazer a sua inscrição na lista de espera. Vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Até mais!